Agora não adianta dizer, vocês estão sendo contra o Supremo. Não, estou jogando a favor do Supremo. Eu já falei O várias vezes. Supremo como instituição, né, Kiko? Federal, a gente zela pelas nossas instituições. O DCM não é golpista, o DCM reconhece o papel do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, já falei algumas vezes aqui do papel dele, inclusive, como herói, durante a campanha aí de combate ao golpe de Estado que se tentou impetrar no Brasil. Agora, para que a instituição sobreviva, precisa tirar da frente um cara como o ministro Dias Toffoli. Não há, agora, maneira dele continuar no cargo com tudo que se sabe que ele mesmo está fazendo questão de contar. Se ele conta que fez negócios, admite que era dono com contrato de gaveta, tá bom? Sociedade anônima, não tinha obrigação de fazer nada. Com empresas que estão sendo investigadas, como é que ele continua julgando, Sara? Não dá, velho. Ou uma coisa ou outra. E olha, semana passada, teve uma troca de amabilidades obscena entre o Toffoli e o Moraes. E o Toffoli deu um spoiler sobre coisas que eu acho que ele estava cheirando que iam chegar nele, que é o negócio dos dividendos que os ministros do Supremo, juízes, podem receber de empresas. Eu vou botar aqui. Se assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco, ações de um banco, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre. Qual é a ideia dessa risada cínica de uma coisa decente, honesta, moralmente assim, impecável, que é você doar dinheiro para uma instituição de caridade, sabe? Por que isso é motivo de risada? Olha o cinismo disso. Olha o cinismo disso. Aí ele segue aqui. Para fazê-lo. Mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros. Vários magistrados são donos de empresas. E eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não... Isso aqui foi uma semana antes de se descobrir que o Toffoli recebia dividendos da empresa dos irmãos dele, que, em tese, como diz a lei, ele não tinha nenhuma gestão, ele não dirigia nada, não era gerente, mas era sócio oculto. Oculto de quem? De nós, da sociedade. Não era oculto do Vorcaro. Diga lá, Sara. A questão que ele fala inicialmente, assim, nenhum juiz vai poder ser acionista. Não, os juízes podem ser acionistas. Os juízes têm que declarar ser acionistas. É diferente. Você tem que declarar o seu conflito de interesses, seu potencial conflito de interesse. Você não precisa chegar a ter. Pode ser... Então, o que ele está falando aí também é misleading, né? Parece ele está transformando uma coisa razoável em absurda. Nossa, então nenhum juiz pode investir? Não, eles podem, mas eles vão ter que falar em quem eles investem. E quando eles forem julgar alguma coisa que pode ter um retorno financeiro para eles, sim, eles estão suspeitos. É assim que funciona no mundo inteiro e com qualquer funcionário público, não é só com o juiz também não. Quando você tem que declarar se você tem uma empresa, se você investe em ação, isso é normal, isso é comum. Em todos os cargos, judicial, executivo, legislativo, até o baixo clero da administração precisa fazer isso. Então, o que ele está tornando absurdo, na verdade, é uma coisa muito razoável que ele está falando aí. E fica óbvio, e eu acho que o problema maior aqui com o Toffoli é porque tinha uma suspeição. Por que ele escondeu a suspeição dele? Então, isso deixa de ser só um caso de ele estar suspeito e não poder julgar. É um caso de que ele está usando o poder dele e o instrumento da justiça e o STF em interesse próprio. Aqui nós já temos um outro problema, Kiko. Aqui eu acho que ele pode estar entrando até numa esfera criminal. E aí eu acho que é justo perguntar se o Toffoli realmente pode ser ministro do STF. E qual que é o problema disso? Nós vamos abrir
um floodgate. Como é que fala em português? A floodgate. Vamos abrir as comportas aí. Vamos abrir as comportas para marcar, na primeira vez da história, o impeachment ou pelo menos um debate legítimo sobre o impeachment de um ministro. Então, nós vamos abrir a porta para marcar o impeachment de tudo quanto é ministro, porque as regras são tão turvas e a imprensa ajuda tanto a turvar essas regras, que a coisa mais difícil de entender no caso Master é a informação da imprensa. Você tem que se debruçar. E se você não tiver um mínimo de conhecimento empresarial, legal, coisa básica, você não consegue entender. Porque a imprensa faz uma lambança. Quando ela teria que estar chamando a responsabilidade, ela não chama e ela não te dá os fatos para o seu entendimento, ela te dá as acusações. Eu não quero a acusação da imprensa, eu quero os fatos. Então, acho que o perigo aqui que nós estamos tendo é que seria legítimo pleitear o impeachment dele, dependendo do que vai acontecer, ou pelo menos tem que ter um inquérito sobre isso, com relação ao Toffoli. Tem que ter um inquérito, tem que ter alguma comissão investigando o que o Toffoli estava escondendo. Isso é necessário, é um controle democrático, é um controle para manter a instituição e a institucionalidade. Não dá para... E o Toffoli vai sair, eu vou te falar, é por isso, não é por nenhuma honra, não é nem só por pressão, porque essas pessoas se lidam muito bem com isso. É para evitar o inquérito sobre o que ele estava escondendo. E será que ele foi usado para esconder coisa de mais gente? Quem que ele está protegendo? Ele está se protegendo sem dúvida alguma. Aqui está isso aí, ó, jogar uma bomba e ainda damos recibo. Basta ver os fatos. Temos o recibo da bomba. Então, mas aí ele vai abrir uma cancela aí muito problemática para o país. Igual quando a gente teve... Aí você vai ter impeachment, mais uma vez, como uma fórmula que foi testada com muito sucesso, que é o impeachment como formato de golpe parlamentar e revolução híbrida, tá? Porque tinha o elemento da revolução híbrida, da guerra híbrida no impeachment da Dilma. Tinha financiamento exterior, tinha apropriação e cooptação de movimentos sociais legítimos para criar um clima de hostilidade e de descrédito de um governo, com influência externa. Então, nós estamos sob ataque, nossa democracia está sob ataque, e esse ataque começou de dentro, esse aqui é o problema agora. Eu tenho muito receio, porque bastou um impeachment do Collor para você querer fazer impeachment de todo mundo. E quem que vai ganhar ou perder o impeachment? Vai ser uma questão de política, de força política, de conjuntura de forças. Então, no Brasil, o que é? Nós temos problemas legais sendo resolvidos como conjuntura de forças arbitrárias. A política sendo resolvida como um conjunto de forças arbitrárias. E um outro tema que a gente tem que pautar é a questão macro. Que estágio capitalista que a gente está? Estamos realmente no estágio capitalista de nação contra nação ou temos golpes corporativos quebrando o próprio container do Estado, porque o Estado virou uma máquina de controle insuportável. O Estado agora só serve para nos proteger. Então, nós temos um processo autofágico daquilo do Estado mesmo, pelas grandes corporações. Olha o nível de inserção do Vocaro no poder público, na esfera pública. O Vocaro não seria Vocaro, jamais o banco seria Banco Master, se ele não tivesse o Ibanez, se ele não tivesse patrocinado a ultradireita, se ele não tivesse infiltrado na esfera, se ele não tivesse feito uma simbiose com o poder público. E aí, surprise, surprise, a grande surpresa, bateu no STF. Através do Toffoli. O Toffoli hoje é um perigo para a democracia brasileira, porque o que ele fez não foi simplesmente prevaricar ou falar que não estava suspeito. Ele teve movimentos de centralizar tudo em cima dele, de virar o relator, de evitar a documentação saindo para a CPMI para se proteger. No mínimo, ele usou, e aí uma parte dessa proteção fica claro o que é. Isso já tá consolidado. Ele usou para se proteger. Isso você pode falar com todo conforto.